Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou o apóstolo Robson de Jesus e mais uma vez estamos aqui para refletir, para aprender mais sobre a palavra de Deus, tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. É sempre bom, é sempre agradável para quem quer que seja a pessoa que se envolve com Deus, com a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá? Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Toda vez que você curte esse vídeo, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus a outras pessoas. E, como todos sabemos, a única que é capaz de transformar a vida de uma pessoa, de libertar o viciado nas drogas, só ela tem o poder para isso, de curar aquele que está padecendo, sofrendo com uma doença. Jesus curou tantas e tantas pessoas e a Bíblia diz que ele não mudou, ele continua o mesmo hoje, também pode curar nos dias de hoje. De repente, uma pessoa que está oprimida por um demônio, por uma entidade maligna, Jesus, ele libertou no passado e também liberta hoje e vai continuar libertando, tá? Então, toda vez que você se inscreve nesse canal, você curte, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus também. É como se, de uma certa forma, você estivesse pregando a palavra de Deus indiretamente, tá? Então, se inscreva nesse canal e curta, ok? E o tema que eu tenho a tratar com vocês hoje é o seguinte: igrejas e suas metas. Hoje eu estou aqui para falar sobre isso com vocês e eu digo que não é com alegria, não é com felicidade que eu falo isso, tá? Infelizmente é com um peso no meu coração, é com, de uma certa forma, triste, tá? Porque o porquê disso você vai entender ao longo desse vídeo, tá? Prometo que não vai durar muito tempo, mas você vai entender e eu vou compartilhar uma experiência com vocês, pessoal, tá? E eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou falar aqui, tá bom? E em primeiro lugar, nós vamos ler, aqui eu vou ler para vocês, você pode acompanhar aí na tela desse vídeo, um versículo, algo que Jesus falou, tá? Olha só, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo número 16, o versículo é o de número 15, ok? Jesus aqui, para que você possa entender, ele deu muitas instruções para os discípulos, para os alunos dele. Pedro, Simão, Tiago, enfim, aqueles discípulos que acompanhavam Jesus desde o início, tá? Jesus nomeou 12 discípulos e ele ensinava a eles todos os dias a fazer a obra de Deus. E aqui no versículo de número 15, no capítulo de número 16 de Marcos, ele diz o seguinte: E disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, tá? Gente, então aqui nós vemos uma ordem, um mandamento. Jesus basicamente mandou eles fazerem uma coisa. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho e falem do evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados, tá? E foi essa a ordem que Jesus deu para eles, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: durante alguns anos eu fiz parte das 3 principais igrejas conhecidas como neopentecostais aqui do Brasil. E
eu fiz parte até dos bastidores dessas igrejas, recebi um convite para ser um pastor de uma delas. Eu não vou citar aqui o nome dessas igrejas, mas são as 3 principais igrejas neopentecostais aqui do Brasil, tá? Eu vou falar delas porque as outras eu não conheço, tá? Mas eu vou falar aqui delas. Se você quiser pesquisar para saber quais são, é só pesquisar igrejas neopentecostais no Google que vai aparecer, tá? Então, as 3 principais eu fiz parte e conheço os bastidores. Conheço como essas igrejas funcionam, como elas são organizadas para funcionarem, tá? E é isso que me causa tristeza. É isso que me causa indignação. É isso que me causa revolta. Porque eu vou mostrar para vocês agora, eu vou falar para vocês algo agora que eu tenho certeza que vai causar revolta, indignação também nas pessoas que estão me ouvindo, porque talvez não saibam disso que eu vou falar, tá? Essas igrejas, elas se desenvolvem, elas funcionam da mesma forma que uma empresa com fins lucrativos. Por quê? Cada igreja, cada templo, eu vou explicar para vocês. Cada igreja, cada templo possui uma meta financeira para atingir, tá? Por exemplo, vamos supor que uma determinada igreja do centro de São Paulo, do Brás, por exemplo, a meta dela é R$ 100.000 por mês. Então, o pastor daquela igreja, ele vai trabalhar com o objetivo de atingir aquela meta, todos os meses, 100.000 por mês, tá? E assim sucessivamente. A igreja da periferia da mesma forma. Suponhamos que uma determinada igreja do bairro do Grajaú, por exemplo, a meta dela é R$ 10.000 por mês, tá? É só um exemplo, só para você entender como é que funciona. Então, o pastor daquela igreja, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar com o objetivo de atingir aquela meta, aquele valor. E vocês vão concordar comigo que a mesma forma, quem trabalha numa empresa sabe muito bem que qualquer empresa funciona dessa forma, tá? Tem a empresa matriz e tem as suas filiais. As filiais, elas têm que entregar uma meta por mês. Eu mesmo já trabalhei numa empresa assim e no meu setor nós tínhamos uma meta a ser atingida todos os meses, tá? Uma meta financeira. Agora eu não me lembro, não me recordo o valor, mas nós trabalhávamos, nos esforçávamos todos os meses para chegar àquele objetivo, àquela meta, tá? Então, trouxeram esse sistema para a igreja. Porém, é um erro grave, gente. Você vai concordar comigo que é um erro grave. Eu vou explicar para vocês por quê. Não se pode conduzir, uma igreja não pode se desenvolver com o foco, com o objetivo em metas financeiras, tá? O pastor, ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para atingir aquela meta. É daí onde surgem aquelas... Quem frequenta sabe do que eu vou falar agora. Aquelas campanhas de 7 dias. Tudo isso é com o objetivo de atrair pessoas para a igreja e conseguir o maior número de recursos financeiros através dessas pessoas, tá? Daí, com esse sistema nas igrejas, surge um monte de besteira que a Bíblia não aprova, tá? Campanhas de 7 dias, um monte de objeto ungido, consagrado, com o objetivo de tirar o dinheiro das pessoas. Leve para casa a toalhinha abençoada, a toalhinha ungida, com uma oferta de R$ 30, com uma oferta de 153, o travesseiro de Jacó, para você sonhar com os sonhos de Deus, tá? Então, é um monte de besteira que surgem a partir disso, tá? Coisas que a gente não vê na Bíblia. Qual foi a ordem que Jesus deu?
Você lembra o que eu falei no início? Jesus deu uma ordem. Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Essa foi a ordem dele. Apenas. Ele não mandou ide e atingir a meta de 100 mil por mês. Ide e atingir a meta de 50 mil. Gente, perdeu totalmente a essência da obra de Deus. O objetivo não é mais aquele objetivo espiritual de salvar as pessoas, tá? Eles podem até fazer o trabalho de pregar o evangelho, mas o objetivo é bater a meta, atingir a meta financeira. É um tremendo absurdo e eu tenho certeza que você que está me ouvindo concorda plenamente comigo. Uma igreja não pode ser conduzida dessa forma. Uma empresa, tudo bem, uma empresa cujo objetivo é o lucro, porque ela precisa permanecer, ela precisa sobreviver, ela precisa se desenvolver. Mas a igreja, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Ele mesmo determinou os dízimos e as ofertas, tá? Tudo que foi criado fora isso, nessas igrejas, é só para arrancar cada vez mais o dinheiro do povo, tá? Aí vem o dízimo da Santíssima Trindade, como você já deve ter visto, já deve ter ouvido. 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Gente, que absurdo. Que absurdo. Você, de repente, que está escandalizado, revoltado também ao ouvir isso, e talvez você faça parte de uma dessas igrejas, tá? Eu apelo para que você não abandone a presença de Deus, não saia da presença de Deus, dos caminhos do Senhor por causa disso. Eu conhecia o Senhor Jesus através dessas igrejas, tá? Mas o bem que eles fazem não justifica esse mal, tá? É tanta coisa que foi criada nessas igrejas, tudo com objetivo para tirar o dinheiro do povo, tá? Eu já falei aqui das campanhas de sacrifícios, tá? O objetivo único e exclusivamente financeiro. E outras tantas e tantas campanhas que são criadas mês a mês, cujo foco, cujo objetivo é simplesmente a arrecadação, ok? E como eu disse, uma igreja não pode funcionar como uma empresa. Se ela passa a funcionar tendo como objetivo o lucro, a arrecadação, ela desviou da finalidade dela, que é a finalidade espiritual, que é a finalidade social de cuidar das pessoas que chegam ali, ok? Ela desviou totalmente desse foco, passou de igreja para empresa, tá? Ainda que eles preguem a palavra de Deus lá, expulsem os demônios, orem para que os enfermos sejam curados, preguem a palavra, mas tudo isso eles fazem com objetivo no lucro, na meta, atingir a meta, tá? E só para você ter uma ideia de que isso é totalmente errado, só para você ter ideia, tá? O pastor que não atinge aquela meta, que não atinge aquele objetivo financeiro, ele começa a ser ameaçado pelos seus líderes a perder a posição de pastor daquela igreja, a ser afastado das atribuições dele, do pastorado, tá? Ele é colocado como um pastor auxiliar, digamos assim, um segundo, terceiro pastor. Poucas vezes ele vai pregar, só para você ter ideia, tá? Que é exatamente como funciona numa igreja, numa empresa, ok? E outra coisa, se o pastor ele atinge aquela meta, ele ganha visibilidade entre os outros, entre os líderes, e ele sobe de cargo, tá? Passa de pastor para bispo em algumas igrejas. Só para você ter ideia de que realmente é um sistema comercial, é um sistema empresarial, é uma organização com fins lucrativos, tá? Que
foi implantado nessas igrejas, tá? As 3 maiores igrejas neopentecostais aqui do Brasil. Não vou citar o nome delas, mas eu tenho certeza aqui que muitos já sabem quais igrejas são essas. Só pesquisar no Google, caso você não saiba, tá? Elas funcionam dessa forma. Foi um choque para mim descobrir isso, tá? Porque realmente é um absurdo, né? É um desvio de finalidade. O foco de uma igreja tem que ser o foco espiritual, social, cuidar das pessoas, ensinar o caminho da salvação, a palavra de Deus, o caminho correto, visitar as pessoas em casa, ok? Agora, pregar o evangelho com objetivo no lucro, tá? O pastor que trabalha assim, qual o pensamento dele? Eu tenho que ganhar almas para o reino de Deus. Não. O pensamento dele não vai ser esse. O pensamento dele é o que eu vou fazer para atingir a meta no final do mês. Quais campanhas eu vou criar? Tá? Então, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar com esse objetivo. Único, exclusivamente comercial, tá? E outra coisa, só para vocês terem ideia da gravidade, nessas igrejas, o pastor que traz o maior lucro, o maior resultado financeiro, ele é recompensado por isso. É como se fosse uma comissão sobre aquilo que ele fez, tá? Para vocês terem uma ideia do absurdo. O que eu venho falar aqui com vocês é praticamente uma denúncia, tá? Mas, como eu disse, se você faz parte dessas igrejas, não abandone a presença de Deus, porque é o bem mais precioso na vida que você possa conquistar. Se você quiser continuar servindo a Deus nessas igrejas, pode até continuar, tá? Mas sirva a Deus de acordo com a Bíblia, ok? De acordo com a palavra de Deus. Ou, se você quiser ir para outra igreja, mas em nenhuma hipótese abandone a presença de Deus. Isso que eu estou falando para vocês agora não é nada novo. Antes de Jesus vir a esse mundo em forma de carne, em forma de homem, em forma de ser humano, aproximadamente 700 anos antes dele vir, tá? Aproximadamente 700 anos antes dele vir, isso você vai ler lá no livro de Miqueias, os profetas, os sacerdotes, aquelas pessoas que faziam a obra de Deus, faziam unicamente pelo dinheiro, pelo interesse no dinheiro, e não pelas pessoas, pela obra de Deus, pelo povo, tá? Era pelo dinheiro. E a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E uns nessa cobiça se desviaram da fé, tá? É o que nós vemos hoje. Se antes de Jesus nascer como homem, como carne nesse mundo, 700, quase 1000 anos antes dele vir a esse mundo, já acontecia esse tipo de coisa, imagina hoje. Imagina hoje. Tem outros pastores também, tem outras igrejas, tá? Eu estou falando dessas porque são as que eu conheço, as quais eu participei dos bastidores, mas existem muitas outras que, infelizmente, adotaram esse sistema, tá? Sistema que Deus reprova e que Deus não está de acordo. Como ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou atingir a meta 100 mil por mês, 50 mil por mês, não. A ordem foi clara, a ordem que ele deu é pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, tá? Ele deu uma ordem a um homem também chamado Jonas para ele pregar a palavra numa determinada cidade. Deus ele não mandou Jonas, o profeta Jonas, é só você ler a história, tá? No livro de Jonas. Ele não mandou ele atingir a meta tal, a meta financeira tal. Você vai para a cidade tal e você lá vai arrecadar
R$ 100.000 por mês de dízimo. Tá? Só um exemplo. Você vai lá na cidade tal e você vai arrecadar 200 mil por mês. Não. A ordem não foi essa, a ordem que Deus deu para Jonas. Foi pregar a palavra, tá? Então, gente, é um absurdo isso. Eu tenho certeza que você que ouviu isso também deve ter se revoltado, mas é uma realidade que infelizmente faz parte dessas igrejas, tá? É um absurdo, é lamentável e causa revolta, causa indignação em qualquer um, eu tenho certeza disso, ok? Gente, qualquer dúvida que você tiver, se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos à disposição para qualquer dúvida que você tenha a respeito da palavra de Deus, ok? Nosso site está aqui no rodapé desse vídeo, lá terá o nosso contato, ok? E até os próximos vídeos. Se você não se inscreveu no início ou no decorrer desse vídeo, se inscreva agora, no final, tá? Curta, compartilhe, e assim você pode ajudar outras pessoas também a serem libertas do sistema religioso com foco no lucro, no resultado financeiro que foi implantado através dos líderes desviados do caminho, desviados da palavra de Deus. E outra coisa, se o líder de uma igreja está desviado, isso vai se refletir em toda a estrutura da igreja. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. O povo vai sofrer, os pastores que estão sob a autoridade dele também vão sofrer. Todo mundo sofre com isso, ninguém ganha, tá? E fica aqui o meu alerta, a minha denúncia, ok? Mostrei na palavra de Deus que isso não está de acordo com a Bíblia, tá? Se você pegar a Bíblia e ler ela inteira, não vai ter nenhuma parte, nenhuma, em que Deus ordena os pastores, os profetas, os sacerdotes a atingirem metas de arrecadação. Isso é um tremendo absurdo e uma maldade que é feita com um povo que não conhece a Bíblia, 99% não conhece, não tem um entendimento, e eles se aproveitam disso, tá? Fica aqui o meu desabafo, a minha denúncia, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.